cima, porque as legendas lá no Facebook passa automaticamente uma legenda lá, né? E elas cobrem as mãos delas. Então, eventualmente, a gente vai rapidamente tirar alguém de tela e colocar só para rearranjar aí as meninas, tá? Conduzam da maneira que vocês estão acostumados já, eu estou acostumado já com a dinâmica, fiquem bem tranquilos. Durante a fala, o Ney e eu saímos, aí fica só quem está falando e as meninas que vão falar. Eu já abri a transmissão para começar a acomodar as pessoas lá. A gente tem uma média aí de 1.300 pessoas assistindo ao longo da semana, assim, né? Nós chegamos a 2.500 pessoas já em algumas lives aí. Mais de 2.000 em várias delas. Puxa vida, cara, isso é um público, hein? Reverbera bastante, então, né? Até semana passada, por exemplo, no sábado, tinha 800 já. Foi muito boa, muito boa. Achei muito interessante as intervenções assim da Josi e do Márcio. O Márcio eu conheço ele por algumas atividades que fazíamos no Movimento Negro em Porto Alegre, na época em que eu morei em Porto Alegre, assim, um cara que eu tenho um respeito tremendo e de uma resiliência, cara, porque, cara, o Márcio tem 2 metros de altura e 130 quilos, né, então, e é um cara que é um doce, assim, né, tu nunca viu o Márcio eu não conhecia, nunca tinha visto ele antes. Tu foi professor do cara? Essa gafe, André, eu não sei se eu vou esquecer. Ele perdeu a conversa antes de ir pro ar, André. Ele chegou assim, tu me reprovou no 3º ano no colégio. Imagina só, cara. Foi fantástico, foi muito boa a intervenção deles, os dois, eu gostei bastante, assim, sabe? E que bom, acho que é um espaço importante para a gente ir construindo algumas coisas já, pensando em cenários futuros, que é uma das questões que eu quero tocar com vocês aqui, né, da gente discutir essa afirmativa também. A colega Fernanda aí, que tá agora aí, já conectada aí, que sugeriu. Perfeito. Essa pauta aí, que já está conectada, Fernanda. E André, também nós estamos pensando, né, a nossa proposta é uma sequência de edições desse projeto focadas para esse tema, né, das ações afirmativas, passamos por essa questão do racismo, né, e na próxima edição o nosso tema é, né, Marcos, a decolonização do currículo. Olha, né? Que interessante, cara. Que a gente trabalha na escola com currículo de branco, né? Desconhecendo o currículo das ciências da África, por exemplo, da Ásia, a gente desconhece isso. Então, nós teremos 2 pesquisadores aí. Que bom, ótimo. Acho muito interessante isso. Vai ter uma discussão bem interessante. Essa é uma desconstrução necessária, inclusive na formação técnica, né? De que existe um padrão que está eurocentrado de fato, né? E que não permite, inclusive, outras formas de reflexão, porque ele está posto, assim, ele está dado como se fosse o único possível, né? Então, acho muito interessante que se faça essa discussão também. Uma naturalização disso aí, né, André? Marcos, eu acho que só para a gente comentar, uma vez que já estamos no ar, né, aqueles que estão acompanhando nesse momento inicial, nós estamos aguardando um pouquinho a entrada do nosso convidado, do Jefferson Tenório. Acho que é isso, né, Marcos? Isso, um problema de conexão lá, mas em seguida já vai estar aqui, mas a gente vai começar. Deixa eu só ajustar aqui as câmeras aqui, ó. A Ana tá tão séria hoje. A Raquel também, agora que elas deram uma descontraída. Vou tirar o som do site aqui, que está atrapalhando. Muito bem. O Ney e o André me ouvem aí? Perfeito. Vamos começar, Ney. Aí depois, com o Jefferson entrar, a gente conversa com ele ali e vai inserindo ele. Assim que ele conseguir solucionar as questões técnicas dele lá, a gente vai trazendo ele para a discussão, então, né?
Não sei se ele quer mais um minutinho lá ou não, como é que está a situação dele lá. Eu comuniquei, estou conversando com ele, ele está tentando viabilizar a conexão novamente, e o estágio atual da situação é esse. André, eu passei no teu WhatsApp agora ali o link direto ali, que se você quiser compartilhar, você compartilha aquele link agora, e aí as pessoas podem acompanhar já direto ali. Esse movimento foi para pôr a Raquel na parte de cima ali, já está resolvido. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Eu sou o professor Marcos Ribeiro, do IFSU, Campus Novo Hamburgo, e essa é a 15ª edição do projeto de extensão que chamamos de Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, que é organizado... Deixa eu só autorizar aqui o colega professor Jefferson. Olá, professor, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Tudo certo. Boa tarde. Olá, professor Jefferson, tudo bem? Olá. Não infartaremos mais agora nas próximas 2 horas, pelo menos. Então, eu dizia que era uma promoção aqui do NUGED, o Núcleo de Gênero e Diversidade do Campus Novo Hamburgo, e também do curso de especialização em educação pela pesquisa, também com o apoio do NEAB, né, nessas edições da semana passada, hoje e na próxima. Nosso tema hoje, dando continuidade ao que iniciamos semana passada, ações afirmativas de justiça social. E para essa discussão, nós convidamos hoje 2 professores, o professor Jefferson de Souza Tenório, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, mestre em literaturas luso-africanas pela URGS também, e tendo atuado como bolsista CAPES em projetos de pesquisas voltados para estudos de literaturas luso-africanas, com ênfase nos seguintes temas: colonialismo, pós-colonialismo, identidade diáspora africana na pós-modernidade. Atualmente é doutorando na PUC em teoria literária. Já agradeço de antemão ao professor Jefferson pela sua presença, pelo aceite de estar conosco esta tarde aqui. Também conosco hoje o nosso colega de instituição, professor André Luiz Pereira, doutor em Sociologia, sociólogo, professor EBTT, e Sociologia no campus Pelotas do IFSU, bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. Se interessa, em especial, pelos seguintes temas: relações étnico-raciais, pós-colonialismo e produção do conhecimento em ciências sociais, teoria sociológica e a obra do intelectual Abdias do Nascimento, em participação política, poder local e movimentos sociais, basicamente movimentos negros, na contemporaneidade. Além de desenvolver pesquisas sobre a implementação de políticas para a promoção de igualdade racial em nível local. Então, professor Jefferson, bem-vindo. Professor André, também te agradecemos pela presença, bem-vindo também. E desejamos aí uma boa tarde de discussões para todos. Professor Ney, também agradeço às colegas Raquel e Ana, que mais uma vez nos apoiam aí com a interpretação para Libras. Ney? Bem, boa tarde a todas e todos que nos assistem, né, que acompanham a 15ª edição do projeto Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, né? Trata-se de um projeto de extensão do IFSU Campus Novo Hamburgo. Ele é promovido pelo curso de especialização, como já foi mencionado pelo professor Marcos, promovido pelo Núcleo de Gênero e Diversidade, e nessas edições agora também tem um especial apoio, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o NEAB, né? Gostaria de antemão agradecer mais uma vez a colaboração da Raquel e da Ana. Nós sabemos que a língua de sinais é de extrema importância, né, para a inserção, para a inclusão de estudantes surdos aí na esfera educacional. Não há inclusão sem comunicação. Nós sabemos aqui, hoje, eu acho que um dos temas que vai ser atravessado no nosso debate é a importância da linguagem.
né? Para que o sujeito surdo seja incluído, se faz necessário, né, a comunicação, que se realiza ali para a comunidade surda através, então, da língua de sinais, né? Gostaria de agradecer, então, ao professor André, nosso colega, André Luiz Pereira. Conforme o Marcos já mencionou, ele tem uma trajetória acadêmica, então, voltada, acadêmica e de militância, né, professor? A partir dos temas, então, da igualdade racial, né, essa tensão também entre o negro e a democracia, e também, hoje, ele nos confessava que ele é aparecerista full-time, né, professor? Também gostaria de agradecer a presença do professor, então, e escritor, o Jefferson Tenório, e também gostaria de agradecer a professora Camila de Bona, que foi a nossa colega, que nos possibilitou de imediato, nos passou o contato do professor Jefferson, né, que é escritor e que também tem trabalhado aí esses temas já abordados pelo professor Marcos, colonialismo, pós-colonialismo, identidade, entre outros, né? Outra questão também importante do trabalho do professor Jefferson, né, é a problematização aí da desmistificação do continente africano como um lugar de regresso, aí em busca aí de suas raízes, né? O professor Jefferson aí tem dividido o seu tempo aí entre ensino, pesquisa, literatura, né? Tem trabalhado com romances, tem textos adaptados para o teatro, tem contos traduzidos aí para o inglês, espanhol, além de ser um escritor anfitrião aí do Festipoa, né, da festa literária aí. Conquistou premiações aí de relevo, menção honrosa e outros temas aí, né? E mais adiante, o professor Jefferson, se sentir à vontade, pode comentar um pouquinho sobre a produção do avesso da pele, né? Então, eu acho que um pouquinho da nossa história, um pouquinho essa, né, da nossa apresentação inicial do projeto. E, Marcos, a palavra está contigo. Nós não chegamos a fazer combinações antes, né? Mas o professor Jefferson e o professor André, a gente estima um tempo de fala inicial entre 20 e 25 minutos, né, para cada um, e depois abrimos aí para contribuições aí de quem nos assiste. Quem nos assiste escreve lá pelo Facebook, né, e a gente recebe aqui as questões já, aí cumprimentos a vocês, já alguma colocação ali, né, então a gente estima aí que logo já deva haver aí uma boa quantidade de questões para a gente depois debater. Tá? Por questão de preferência, aliás, de necessidade de horário, o Ney sugeria que hoje iniciássemos pelo professor. Olha, acho que eles fiquem à vontade, né? Vocês podem pensar como desejam aí se alocar aí, né? Tá, então, como o professor Jefferson está com dificuldade de conexão lá, enquanto ele está com conexão, vamos aproveitá-lo ali, né? Antes que a conexão volte a cair. Quem sabe iniciamos com o Jefferson, então. Pode ser, André? Perfeito. Podemos conduzir dessa forma. Fica por vontade, professor Jefferson. Tá bom. Claro. Então, tá. Agradeço, então, mais uma vez ao aceite de vocês. E, Jefferson, boa tarde, bem-vindo. Eu acho que talvez já foi evidenciado aí o problema, né, de conexão, né, Marcos? Vamos ver se ele retorna. Ele caiu bem caído. Então, como eu estava dizendo, vamos começar com o professor André, então, né? Bora, vamos lá, gente. Vamos lá. Certo, André. Então, tá. Então, bem-vindo e também a ti, obrigado por estar conosco aí. Perfeito. Bom, podemos começar? Podemos começar. Tá. Eu, a propósito do tema, né, discutir ações afirmativas e justiça social, e eu, como sociólogo, não posso abrir mão de me deter no conceito, né, no que significa a ação afirmativa desde um ponto de vista conceitual. Me parece necessário fazer essa digressão antes de avançar em discussões mais pontuais. Então, a ação afirmativa, ou as ações afirmativas, tem por característica permitir que grupos minoritários ou grupos que têm dificuldade de acesso a espaços de poder tenham essa possibilidade reconhecida.
Ou seja, se garantir que aqueles que têm pouco acesso ao poder consigam participar de esferas de discussão e de acesso e mobilidade social dentro de instituições públicas e privadas. E aqui me parece que se faz uma confusão no Brasil muito grande com a questão das ações afirmativas em relação a uma modalidade de ação afirmativa que é a política de cotas, seja ela com recorte social ou racial. Há uma amplitude, há uma vasta gama de ações afirmativas, tanto no serviço público, né, quanto na iniciativa privada, e isso se demonstra muito no mercado de trabalho hoje, quando as empresas passam a contratar pessoas com fenotipia ou com orientação afetiva e sexual diversa para justamente dar conta da necessidade de atender às demandas destes grupos, né? Então, a ação afirmativa tem muito mais a ver com um conjunto de recursos e de mecanismos que permitem que grupos minoritários ou considerados socialmente minoritários possam disputar arenas de poder, né? Me parece que essa é, talvez, a definição mais consistente, e para isso há necessidade de que as instituições, elas públicas ou privadas, permitam a estes grupos que tenham algum tipo de acesso, e não só acesso, também a permanência e um trânsito, e aí aqui falando no caso da educação, permanência, êxito, trânsito acadêmico, isso tudo é importante. Então pensar em questões de ação afirmativa relacionada à justiça social me parece hoje no Brasil um tema de extrema importância, uma vez que pelo menos a minha geração não havia vivido aí num cenário de tamanha desigualdade, né, que a própria circunstância ou situação da doença propõe, o coronavírus e a Covid-19 propõe, enquanto uma dificuldade, digamos assim, de realização da cidadania plena, né? Então nós percebemos a partir da evidência da pandemia, né, que o cenário de distribuição de renda, por exemplo, no Brasil é extremamente problemático, já se sabia disso anteriormente, né, e aqui eu acho importante talvez fazer um recorte para a gente pensar em termos de ações afirmativas. Nós não temos no Brasil um programa de distribuição de renda básica. Nós temos um programa de distribuição de renda mínima, né, que foi constituído a partir do Bolsa Família, mas não temos, e é renda mínima mesmo, porque são valores irrisórios, não temos um programa de distribuição de renda que dê dignidade e permita o exercício pleno da cidadania das pessoas. Muito bem, o atual governo resolveu lançar um plano emergencial, né, e isso a título, inclusive, de permitir que um número significativo de pessoas pudesse, pelo menos, cotejar alguma possibilidade de ter dignidade na sua vida, e aí passa a distribuir uma renda de R$600, que é pouco mais de metade de um salário mínimo, né? O que nós percebemos com isso? Que, primeiro, o Estado brasileiro não tem condições porque não quer e porque não consegue dar sustentação para isso, né, de um ponto de vista econômico, e segundo, porque isso é um mecanismo de controle das pessoas. Essa renda não chega, nós temos visto cotidianamente, né, que essa renda não chega. Por quê? Porque nós rejeitamos, do ponto de vista sociológico, a ideia de justiça social. Né? Nós temos uma sociedade que está ancorada na discussão do mérito, da meritocracia, e essa discussão do mérito, essa ideologia, inclusive, do mérito, vai fazer com que nós tenhamos um problema sério em reconhecer a justiça social como algo, um recurso necessário para que haja o exercício pleno da cidadania. Né? E se queremos uma sociedade mais democrática, necessariamente precisamos tocar nesses temas para pensar em questões de ações afirmativas. Porque o que tem me incomodado, na verdade, do ponto de vista do debate entre sociologia e economia no Brasil, é que quando você vai falar de ação afirmativa, fica parecendo que as cotas sociais e raciais são a única alternativa possível para o exercício pleno, ou para que se possa fazer valer os direitos dos grupos minoritários. Né? E não é só isso. Aliás, né, eu sempre tento problematizar nos espaços em que tenho a possibilidade de fala. Eu tento problematizar a ideia de que as cotas sociais e raciais, elas são uma parcela ínfima de um conjunto de ações afirmativas que deveriam se consolidar nas instituições públicas e privadas para que nós tivéssemos, de fato, garantia de efetividade da democracia plena.
Né? E por que eu digo isso? Porque o acesso única e exclusivamente não garante justiça social. Né? E a gente pode cotejar aí alguns dados sobre situações de permanência e êxito de estudantes cotistas para percebermos que esses estudantes vão ter uma dificuldade muito maior de se manter nas instituições, né, do que aqueles que provêm de origens sociais mais consolidadas ou que têm condições econômicas maiores. Então, pensar ações afirmativas me parece um termo bastante complexo, que perpassa, de fato, né, a discussão sobre a estrutura política da sociedade brasileira, a maneira como nós pensamos e organizamos a nossa sociedade a partir da ideia de que a justiça social ela é uma concessão do Estado, o que não é também. Né? A gente tem que pensar que, no caso das ações afirmativas no Brasil, elas são implementadas sempre a partir do confronto entre a sociedade civil e o Estado. Né? Isso é importantíssimo de ressaltar aqui, porque não há concessão nenhuma, nem do Estado, nem de instituições privadas, em relação a ações afirmativas. O que há é um confronto em alguns momentos, né, em algumas janelas de oportunidade política, os movimentos sociais conseguiram emplacar algumas ações afirmativas, né, que fazem com que as estruturas de poder sejam ativadas ou mobilizadas. Então, me parece necessário que nós possamos aqui desconstruir a ideia de que há uma concessão do Estado de ações afirmativas ou que há uma concessão de algumas instituições privadas, porque não são. Elas são sempre fruto de um confronto entre sociedade civil e Estado. Muito bem. Dito isso, é importante pensarmos que a ideia de justiça social ela deveria estar ancorada, porque não está no caso brasileiro, em uma perspectiva de garantia de cidadania, de democracia e de um mínimo de estabilidade social para aqueles que são menos favorecidos. Né, para as pessoas que são oriundas de classes populares, para negros, mulheres, indígenas, populações LGBT. Então, são estes grupos sociais que são mais afligidos pela desigualdade social no Brasil. Né? Se você pensar em constituir uma sociedade por igualdade, me parece necessário pensar em ações afirmativas mais efetivas para estes grupos, né? Para que possamos pensar futuramente, e aqui eu quero daqui a pouco mais problematizar isso, qual é o futuro das ações afirmativas no Brasil, dado o cenário dos últimos 2 governos que tivemos. Né? O final do governo que começou com a ex-presidente Dilma Rousseff, né, e que termina sob a égide do ex-presidente Temer, e começa com o governo Jair Bolsonaro, né, desconstituindo uma série de políticas públicas que tem no seu escopo atender justamente, né, aqueles que são mais necessitados. Então, primeiro, pensar a ação afirmativa me parece necessário nesse momento, justamente porque nós temos um aumento significativo em índices de violência, e a gente tem que acompanhar e cotejar os dados para poder problematizar isso. Nós temos um aumento significativo de pessoas morrendo em casa porque não acessam serviços de saúde. Aí alguém pode dizer, professor, mas o que isso tem a ver com a questão das ações afirmativas? Se a gente não tem uma garantia mínima de exercício de política pública, né, para o conjunto da população, vocês imaginem o reconhecimento das ações afirmativas como um recurso necessário neste momento de pandemia. Né? Ontem ainda falava, em outra atividade que participei, sobre a necessidade que nós temos de pensar os nossos alunos cotistas, né, nos institutos federais, nas universidades federais, neste momento que nós estamos vivendo. Os cotistas sociais e os cotistas raciais. Porque, em geral, estes grupos populacionais, eles já têm uma condição econômica e uma condição social bastante rebaixada, bastante reduzida. E qual é a responsabilidade das instituições nesse momento em relação às ações afirmativas? É justamente poder propiciar a essas pessoas um mínimo de segurança. Porque a ação afirmativa tem que servir para isso, né, gente? Para garantir minimamente segurança para que as pessoas consigam ter uma vida digna. Eu não consigo dissociar a ideia ou a noção ou o conceito de ação afirmativa da ideia de vida digna.
né? Porque é isso que no limite você quer garantir, é que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, e não é por acaso que a gente está vendo agora um aumento também no número de pessoas que foi para a rua, que está morando na rua porque não tem condições de pagar aluguel, né? Por quê? Porque nós não temos políticas instituídas com recorte em ação afirmativa que permitam pensar estratégias coletivas para a garantia das necessidades daqueles mais carentes. Isso é importante para a gente poder refletir um pouco sobre esse cenário que temos. No caso da educação, isso me deixa muito mais preocupado. E aqui eu quero depois problematizar com o professor Jefferson Tenório a ideia de que em 2022 nós vamos ter uma revisão das políticas de cotas, para ingresso ou para acesso na educação pública federal, seja nas universidades, seja nos institutos federais. E nós temos indícios bastante consistentes de que essa revisão será, sob o meu ponto de vista, bastante negativa, na medida em que já se percebem exercícios ou tentativas de exercícios de desconstituição dessas políticas. Não é por acaso que há uma supressão de bolsas de pós-graduação na CAPES e no CNPq, principalmente para projetos de pesquisa que têm por objeto de discussão justamente debate sobre as carências de populações minoritárias. E isso já revela um caminho que me parece deverá ser seguido, e deverá haver uma contraposição da sociedade civil, de pensar as ações afirmativas como um espaço de garantia de dignidade. Se nós não pensarmos dessa forma, me parece que chegaremos em 2022 correndo o risco de supressão das políticas de cotas, que, digamos, deu a face mais evidente. As políticas de cotas, primeiro nas universidades, depois nos institutos, eles é o primeiro, digamos, é a modalidade que deu a maior evidência de que o Brasil necessita e necessitava de ações afirmativas para corrigir, e eu quero chamar a atenção aqui de novo, corrigir desigualdades. Não há nenhuma concessão do Estado na efetivação de políticas de ação afirmativa. O que há é efetivamente a correção de um conjunto de desigualdades que historicamente se construiu no Brasil, primeiro pelo processo todo de escravização de pessoas oriundas do continente africano, e depois pela manutenção de um processo de desigualdade no qual determinados grupos sociais foram escolhidos para ficar à margem da sociedade. E estes grupos passaram, historicamente, também a pleitear um reconhecimento maior das suas necessidades. Em alguns governos, podemos dar nome aqui, mais efetivamente nos governos orientados por uma frente popular e progressista que tendia à esquerda, que eram os governos do PT, nós tivemos o maior período de efetivação de ações afirmativas do Brasil, garantidos pelas políticas de cota, pelas políticas no mundo do trabalho, que é extremamente importante, e isso é uma questão que me parece necessária, que a gente precisa pensar. Os concursos públicos hoje têm recortes de acesso através de cotas sociais e raciais, especificamente das cotas raciais. Alguns espaços do mundo do trabalho hoje as empresas têm tentado garantir uma diversidade maior. Então me parece que tudo isso está em jogo nesse momento, e que é necessário que nós problematizemos essa questão de maneira que esse seja um tema que seja discutido pela sociedade de forma mais ampla. Por que eu falo isso? Em países nos quais a justiça social é cumprida, principalmente através da distribuição de renda ou da distribuição de ativos do Estado que permitam a garantia da dignidade de vida, nós vamos ter uma leitura diferente, inclusive, sobre o significado da ideia de caridade, porque agora a gente tem visto assim um boom de surgimento, de ressurgimento, de ações caridosas e que permitem, digamos assim, diminuir o sofrimento das pessoas. Eu não sou contra isso, mas eu sempre afirmo que a caridade só toma lugar quando a justiça social não é cumprida. E isso a gente tem que ter assim, de maneira bem evidente, no nosso horizonte, de que enquanto o Brasil for um país extremamente injusto do ponto de vista da distribuição de acesso ao poder, me parece que a caridade sempre vai ser um mecanismo, inclusive, utilizado para controle das pessoas.
né? E essa é uma questão, para mim, central e que necessária que a gente possa explorar nesse debate, né? Porque justiça social significa garantir a todos o mínimo ou o básico para que as pessoas consigam viver de maneira digna. Se não conseguirmos pensar dessa forma, bom, então aí teremos um problema e nós já percebemos isso, né, na maneira como a nossa sociedade tem demonstrado os limites do seu reconhecimento, né, de que forma a distribuição de renda, a distribuição de acesso a serviços públicos se constituiu através da pandemia. Isso é extremamente preocupante e me parece necessário que nesse momento nós possamos fazer essa reflexão olhando para o futuro, que é o que nos resta, né? E me parece uma das perspectivas que temos que ter no horizonte é justamente de explorar por que motivos ou quais os motivos nos levam a garantir a injustiça social. E quando eu digo nos levam a sociedade brasileira, né? Porque nós temos um problema muito sério de pensar a justiça social, né? A nossa classe média, por exemplo, ela não consegue suportar a ideia de que alguém que venha das classes populares consiga ganhar 20 ou 30% a mais do seu salário, né, enquanto que a classe média quer se enxergar como os ricos. Esse é um problema sério que nós temos do nosso recorte de classe. Aliado a isso, nós temos um problema estrutural da sociedade brasileira, que é a desigualdade racial, né? Então, se você for tomar por perspectiva quais são os grupos que se encontram nessa base, né, que é uma base grande, que não tem acesso ao poder, a maioria dessas pessoas são pretas, pobres, moradoras de periferia, mulheres, certo? Então, isso é importante de ressaltar para a gente pensar que tipo de ação afirmativa nós queremos e em que circunstância ela deve ser realizada. Né? Num primeiro momento era essa a colocação que eu tinha para fazer, eu quero abrir espaço também para o colega Tenório poder fazer a sua colocação e a gente vai explorando o debate posteriormente. Muito bom, André. Obrigado pela tua fala inicial. A gente já tem questões aqui para trazer para ti depois e num segundo momento também. Deixa eu trazer aqui o professor Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Me ouvem bem? Tudo bem, imagem boa, som claro também, tá tudo certo. Tá, quero te agradecer pelo aceite, por estar conosco essa tarde aqui, né? A gente não chegou a combinar antes, eu acho que já tinha caído a tua conexão, a gente tem aí 20 minutos para falar por aí, 15 a 20, um pouquinho mais se precisar, e depois partimos aí para uma discussão sobre questões, sobre temas que nós também trazemos para cá. Tá bem? Obrigado por estar conosco bem. Eu que agradeço aí pelo convite, e é sempre importante, né, que a gente possa discutir, e principalmente nos dias, né, que nós estamos vivendo, e que isso tem se tornado mais evidente, né, todos os problemas que têm envolvido as questões raciais, as questões de classe no Brasil. Eu vou dividir aqui a minha fala em duas partes, né? A primeira é falando um pouco sobre o que eu andei pesquisando, né, nos últimos tempos, e a segunda parte seria para falar especificamente sobre as cotas raciais, né? E eu queria começar dizendo, né, que eu sou um professor, pesquisador e escritor, e eu tento, então, dentro das minhas atividades, né, fazer com que essas áreas acabem dialogando. Então, todas as minhas pesquisas, elas têm essa preocupação, né, de trabalhar com a educação, com a literatura e com a pesquisa. E desde a graduação, eu sempre tive uma preocupação, né, na área da pesquisa e também na área da literatura, de poder entender, né, como se dava a nossa a questão simbólica, né, desses elementos que constituem as culturas de matriz africana, né, e esses elementos que constituem a cultura ocidental. Eu vou fazer esses dois paralelos assim para depois juntá-los. Essa preocupação começou a ocorrer quando eu comecei a descobrir que o meu arcabouço teórico, né, ele era especificamente ocidental e branco, né? Isso
já no meio da graduação, mais para o final da graduação, é que eu comecei a me dar conta de que toda a minha formação, ela era oriunda de uma cultura branca, ocidental, e aos poucos eu comecei a me inteirar, né, de outros tipos de teoria, né, que, de certa forma, dialogassem com aquilo que eu buscava. E aí, então, eu comecei a perceber que toda a minha formação, então, ela tinha sido direcionada, né, para um tipo de pensamento eurocêntrico, e que deixava de lado justamente esse pensamento mais afrocentrado. E aí eu mergulhei, né, nessa teoria, né, mais afrocentrada, mas também eu percebi que, mergulhando nessa teoria, eu também não podia deixar de lado aquilo que eu havia estudado dentro dessa teoria europeia branca. E aí foi então que eu comecei a fazer um projeto, né, de mestrado com um escritor moçambicano chamado Minha Couto e com o filósofo Nietzsche, né? Então eu peguei um filósofo europeu e peguei um filósofo e escritor, né, Minha Couto, e aí fiz a minha dissertação de mestrado. Mas a questão que eu quero entrar não é na minha dissertação, mas é que a gente possa aqui traçar algumas diferenças e confluências desse mundo europeu e desse mundo africano. E africano aí, entre aspas, né, para a gente não colocar assim num sentido muito genérico, né, a gente sabe que a África tem as suas diferenças, né, mas por enquanto a gente vai colocar assim nesses dois grandes blocos. A ideia é o seguinte, tem um livro muito interessante de um escritor, filósofo chamado Muniz Sodré, que escreveu um livro chamado O Terreiro e a Cidade, né, a formação negro-brasileira, e ele faz uma reflexão muito interessante nesse livro, que eu acho que tem a ver com esse debate aqui. Ele começa dizendo que a formação ocidental, ela se dá no eixo do tempo, né? E que a formação dos povos oriundos da África se dão num eixo do território, principalmente aquelas culturas ou aqueles povos, né, da diáspora, né, porque a perda do seu território faz com que haja essa valorização do território. Bom, se o Ocidente tem um eixo no tempo, né, e a gente vai lá na cultura grega, né, e se dá conta de como é que eles contam a história do mundo, né, como é que surge a história do mundo, ela surge com a história do caos, né, depois vem Gaia, e Gaia, então, tem uma relação com Urano, e ele engravida Gaia, com vários filhos, né? Não há espaço, né, entre o céu e a terra, e quem é que vai promover justamente esse espaço entre o céu e a terra? É um sujeito chamado Cronos, ou seja, o tempo, né? Então, Cronos vai lá e, né, fere o pai, e aí, então, através de uma violência, né, a gente tem aí o tempo. E essa ideia do tempo e violência, ela vai acompanhar essa cultura ocidental europeia, branca, justamente porque eles vão encontrar no tempo uma forma de ganhar dinheiro, né? Ou seja, tempo é dinheiro, uma forma também de suprimir o espaço pelo tempo. Então, o que é a internet, né? A internet, que também surgiu no momento de violência, né, na Segunda Guerra Mundial, também uma forma, né, de supressão do espaço e da rapidez, né? Então, a rapidez essa vontade de chegar mais rápido, de não ter tempo, né? Então, essa quase uma glória, né, que as pessoas têm em dizer que não tem tempo. Então, vejam que essa cultura ocidental, ela é arquitetada dentro desse eixo do tempo. Quando a gente passa a olhar para os povos de matriz africana, sobretudo aqueles que são diaspóricos, né, e lembrando que toda diáspora é fruto de uma situação de brutalidade, de violência, de perda de direitos, perda de territórios, a gente vai ter uma cultura que ela tem uma valorização do terreno e do território, né? É só a gente pensar naqueles primeiros negros, né, que foram escravizados, né, trazidos para o Brasil,
e que muitos sentiam, né, uma saudade imensa da sua terra, uma saudade e que eles não poderiam fazer nada a respeito, e muitos acabavam cometendo suicídio, né, comendo terra, né? Era o chamado banzo, né, que eles falavam, essa tristeza infinita, e vejam o quanto isto é simbólico, né, comer a terra, porque essa terra, não há como resgatar essa terra, né? Então eles comem como uma forma de tentar matar essa saudade. Então, essa diferença aí entre tempo e terreno, né, e território, já marca aí uma forma, uma visão de mundo, né? E se a gente pensar, então, nesses povos africanos que vão tentar se reterritorializar aqui no Brasil, eles vão encontrar algumas estratégias, né, para conseguir, então, com que os seus símbolos, os seus costumes, as suas culturas, de certa forma, consigam encontrar uma casa, né? E é muito interessante, né, quando a gente visita os terreiros, né, das casas de santo aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, onde a Umbanda, a religião Umbanda é bastante forte, a gente vê, né, aquelas casinhas vermelhas, ou casinhas de outra cor, né, enfim, a gente tem ali vários símbolos ali dos orixás, né, e é interessante que esses orixás, eles têm uma vinculação, obviamente, né, com a África, e de uma região mais específica, né, da Nigéria, em que há cidades com o nome desses orixás, mas quando a gente entra num terreiro, né, a gente tem ali um resgate desse território perdido, né? A gente tem ali, então, uma metáfora africana, porque é como se eu estivesse recriando aquele espaço perdido, né? Então, o ter a casa, ter o território, né, ter o seu espaço, me parece que já propõe aí uma outra visão de mundo, que já não é esta visão do tempo é dinheiro, né, da violência, dessa supressão do espaço. E aí, percebendo, né, que havia essa diferença, eu pensei de que modo isso poderia, então, dialogar, né, porque, como nós vivemos dentro de uma cultura, pelo menos eu, né, tive toda uma formação cultural europeia, teórica, né, de que forma isso poderia dialogar, então, com essa cultura africana, né? Então, promover esse diálogo e, ao mesmo tempo, frustrar a fantasia colonial, né? Eu acho que essa é a questão, né? E frustrar a fantasia colonial significa sair daquele lugar, né, que justamente essa fantasia colonial quer que as pessoas de matriz africana, ou pessoas negras, acham que elas devem estar. E frustrar isso significa, então, aprofundar, né, a questão teórica de raça, de etnia, e essas questões todas que envolvem, né, essa estrutura mediada pela raça. E aí, então, pensando nisso, né, eu acabei trabalhando o meu mestrado e também acabei fazendo um outro projeto de doutorado para tentar, então, desmistificar, né, algumas coisas nesse sentido. Bom, dito isso, eu sou também um dos primeiros cotistas negros a me formar na Universidade Federal, né? Eu me formei em 2010, né? E as cotas na URGS, elas entraram em 2008. Eu já era aluno, né, da universidade em 2004, né? E eu fiz o vestibular em 2004, passei sem as cotas, e aí em 2008 eu resolvi fazer de novo o vestibular, porque eu queria trocar de curso, né? E acabei, então, me formando mais cedo, portanto, eu acabei sendo um dos primeiros cotistas negros a me formar. E a reflexão que eu faço disso, né, e aí já entrando nessa segunda parte da conversa, a reflexão que eu faço disso é que eu acho que as cotas, elas não deveriam ser mais discutidas
porque elas já são algo, já é uma lei, ela está dada. Né? Discutir se elas devem existir ou não, eu acho que não é uma discussão válida. Se a gente tem que discutir as cotas, que seja então para ampliar as cotas, né? Não para decidir se vai ter ou não, né? Mas eu defendo a ampliação. Né? E os benefícios já estão colocados aí em pesquisas, né? Muito bem esclarecidas nesse sentido. Mas o que é sempre importante lembrar o que significa esse sistema de cotas. Né? Ele, como muito bem falou o professor, né, ele é um sistema, sim, de reparação, né? Ele é um sistema que, de alguma forma, né, ele tenta reparar tudo aquilo, né, que os governos de tantos anos e séculos, né, não conseguiram resolver. Mas é importante lembrar também que as cotas, elas se referem a um tipo de prova específica. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que as cotas, elas servem para que as pessoas consigam passar de uma determinada prova, e essa prova, ela é feita para pessoas que podem fazer esta prova. Ou seja, ela é direcionada para pessoas que têm acesso cultural, para pessoas que têm saneamento básico atendido, para pessoas que têm moradia, para pessoas que estudam em colégios particulares, né, para pessoas que têm acesso a cursinhos de elite. Então, é uma prova, né, que é preparada para essas pessoas. Né? Então, o que eu quero dizer é que uma prova de vestibular não mede a inteligência de ninguém. Não é uma prova de vestibular objetiva que vai dizer como eu vou ser um aluno dentro da universidade. Não é uma prova que vai definir que tipo de profissional eu vou ser. Né? E a ideia das cotas gira em torno disso, assim, né? Parece que é uma espécie de facilitação para as pessoas ao entrarem na universidade pelas cotas. Né? E aí eu sempre digo, depois que entrou na universidade, não há cotas para fazer uma prova de cálculo, não há provas para fazer, não há cotas, desculpa, não há cotas para fazer, né, um artigo acadêmico, não há cotas para fazer um trabalho em grupo, fazer uma pesquisa, né? Então, o profissional e o estudante que eu vou ser durante o meu curso não é definido por uma questão meramente excludente, que é uma prova de vestibular. Né? E é claro que a gente também precisa pensar nesses alunos que, de fato, tiveram uma defasagem educacional no ensino médio, né? Mas quando há um acompanhamento institucional dessas pessoas durante o curso, eles tendem a render na mesma medida ou até muito melhor que alunos que não entraram pelas cotas. Né? Então, eu acho que é necessário que a gente discuta isso, mas não se deve haver ou não cotas, mas justamente pela ampliação dela. Né? E a gente viu que quanto mais diverso é a universidade, melhor é para todo mundo. É impossível que a gente pense numa democracia em que uma sociedade aceite que exista racismo. Ou seja, racismo e democracia não são compatíveis. Eu preciso ter uma democracia, mas também com a eliminação do racismo na sociedade. Então, eu acho que é importante que a gente pense, né, nas questões das cotas e que a universidade seja de fato universal, porque também tem acontecido uma outra coisa importante, né, nesse processo das cotas, que é uma demanda dos próprios alunos negros com os referenciais teóricos, né? Porque eu, na minha graduação, eu me sentia muito solitário, assim, né, de levantar a mão e dizer, tá, mas por que não tem aí um crítico negro? Por que a gente não estuda mulheres negras, autoras negras, né? E agora não, agora como há mais pessoas negras na universidade, essa demanda e essa pressão aumenta, tanto, né, que a gente tem agora há pouco tempo, né, na lista de leituras obrigatórias da URGS,
já entraram 2 escritoras negras, né, a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, e isso não é porque a URGS é boazinha, né, e não, isso é fruto de demandas, de lutas, de pressões de alunos e de uma sociedade que diz, né, que sim, precisamos abrir essa ideia de cânone branco, europeu, né, para que a gente tenha uma outra visão também da vida e da literatura. É muito da fantasia colonial enxergar a diferença como algo que tem que ser eliminado. Né? E a gente precisa, então, oferecer um outro ponto de vista para que a gente possa ampliar, né, a nossa visão de vida. Né? Então, é isso que eu defendo quando a gente tem essa inclusão de pessoas de outras classes sociais, né, de outras experiências, porque faz com que a gente consiga evoluir, né, como pessoa. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando, né, com as questões das cotas. E para encerrar aqui essa primeira participação, né, eu me lembro que um dos discursos que eu ouvia nos corredores da URGS, né, quando a gente estava lutando ali pelas cotas, era que os profissionais, né, que fossem formados, né, pela URGS e que fossem identificados como cotistas, não conseguiriam empregos ou seriam discriminados, né? E eu posso dizer que isso não aconteceu comigo, né? Eu entrei em 2 escolas particulares, né, onde eu trabalho hoje, me tornei escritor, tenho 3 livros publicados, e não foi esse discurso das cotas, né, que me fez parar. Pelo contrário, né, fez com que eu seguisse adiante, e se não fossem as cotas, certamente eu não estaria aqui. Então, era isso. Olá, mais uma vez agradeço. Tudo bem, Marcos? Vamos. Mais uma vez agradecer, então, a disponibilidade do colega, professor André, do professor Jefferson Tenório. O professor Jefferson Tenório esteve no campus Novo Hamburgo, a convite da professora Camila, em 2018, numa atividade, né, ofertando uma oficina, né, professor? Então, já, de algum modo, lhe temos aí como um parceiro, né, no sentido de outras militâncias, entre elas a própria questão da educação pública. Né? Eu acho que esse é um tema importante, e nós podemos também, de alguma maneira, compreender que tratar das ações afirmativas, da justiça social, é uma necessidade, né? Em especial num momento em que, de ataques sucessivos aí, a ampliação dos direitos, a ampliação da liberdade, das liberdades, né? Então, eu acho importante nós pensarmos um pouquinho nisso. Eu vou acolher algumas questões no chat, e eu penso, professor André e professor Jefferson, em fazer um bloco de questões, e aí depois vocês se sintam livres aí para se manifestar da maneira como se sentirem confortáveis. Pode ser dessa forma? Professor André, professor Tenório? Perfeito. Pode ser dessa forma, sim. Tá bem, deixa eu só localizar, então, algumas questões aqui. Uhum. Uma das questões, né, ela diz o seguinte: que possibilidades vocês vislumbram em relação às ações afirmativas para ampliar e legitimar a representatividade política e econômica dos grupos minoritários, né? Como ampliar, então, e legitimar essa representatividade dos grupos minoritários? O professor Tenório, agora, ao final da sua fala, ele apresenta esse alargamento da compreensão das ações afirmativas, né? O que, de alguma maneira, o professor André estendeu quando falou sobre a questão da saúde, né? A saúde pública também como uma dimensão desse aspecto. Outra pergunta é:
por que defender ações afirmativas significa defender a democracia? E essa me parece ser uma pergunta quase como um fio condutor da nossa reflexão aqui hoje, né? Deixa eu dar uma olhada assim, aqui. Professor Marcos, queres entrar e fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui como é que está. De qualquer maneira, eu acho que nós podemos encaminhar para esse bloco essas duas questões. Desculpe, professor. Não, eu estava aqui, agora fui eu que desconectei agora aqui, eu estava, caí e voltei. Eu queria, não uma questão ao André, nem ao Jefferson, mas uma provocação. Eu estava aqui, primeiro, professor Jefferson, falar que o nosso tema da semana que vem é exatamente esse, é o currículo que nós ensinamos na escola, na universidade, que é o currículo que eu chamo de currículo branco, e que despreza o conhecimento em ciências, em discussões que vêm da África, que vêm da Ásia, por exemplo. Então, esse é o tema da semana que vem. A gente já tem a programação da semana que vem que contempla essa temática aí que tu estás aí levantando, né? E dizer que a questão das cotas que foi tardia a discussão no país, né? E quanto mais demorar para que elas aumentem, mais terão que aumentar no futuro, né? Porque a gente vai ainda aumentar essa dificuldade de acesso. Veja, por exemplo, professores pretos, quantos nós temos, né? No nosso campus, quantos nós temos? No campus Pelotas, quantos tem? Na sua escola, professor, quantos são, né? Então, se nós dificultarmos o acesso à universidade, essas dificuldades elas vão ainda se tornar mais necessárias aí pela frente. E aí eu lembrava dessa discussão e pensando nas pessoas que se opõem à política de cotas, né? Pessoas que se opõem ao sorteio de vagas, por exemplo, né? Pessoas que se opõem a esse tipo de acesso, que são pessoas que são da classe média, professores aí, até mesmo dos institutos, até mesmo do IFSU, que se opõem a essa condição, né? E que se julgam da elite, né? Porque, né, sei lá, são brancos, têm seu carro novo, né? Eu lembro lá do Freire, na Pedagogia da Autonomia, onde ele diz que o sonho do oprimido é depois se tornar opressor, né? Ou seja, conseguir uma posição melhor para poder pressionar aos que estão em sua volta ali, então. Não era uma questão não, né? Era só essa colocação. Né? Podemos também, do mesmo modo que nos organizamos para a arquitetura da nossa atividade, podemos deixar de maneira livre aí, quem se sentir à vontade pode iniciar o papo. Vamos lá, então. Posso dar continuidade, então, à fala? Sim. Primeiro, agradecer ao professor Jefferson pela propriedade com que ele traz a sua argumentação, né, e pela necessidade da maneira como ele expõe, justamente convergindo para a sua trajetória, a importância das políticas de ação afirmativa. Né? O professor Jefferson nos dá não só um exemplo, mas expõe de maneira consistente a maneira pela qual as ações afirmativas elas são parte hoje não mais um apenso, mas elas são parte estrutural, né, da forma como as universidades, os institutos, e vou mais longe, provavelmente outras instituições públicas terão que incorporar para que tenhamos uma diversidade maior. Né? E aí já respondendo uma pergunta sobre a representatividade, né, dos grupos minoritários, me parece que o segundo passo daquilo que o professor Jefferson aponta no final da sua fala, da necessidade de ampliação das políticas de ação afirmativa, o segundo passo é que nós possamos também ocupar cargos decisórios. Quando eu digo nós, eu digo pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBTQI+, né, indígenas, pessoas com algum tipo de necessidade especial. Essas pessoas têm que ocupar os cargos decisórios, porque, por exemplo, não sei se o professor Jefferson vai concordar comigo, por mais que hajam políticas de ação afirmativa com recorte étnico-racial nas universidades, nos institutos federais, as nossas demandas, e o professor coloca muito bem, elas param na porta de acesso.
Porque não existe, por exemplo, política de permanência e êxito que garanta que o estudante, ao longo da sua trajetória acadêmica, obtenha sucesso, a não ser com muito esforço e muitas vezes muito maior do que os outros. Né, pela falta de condições. Nós estamos vendo isso agora, na medida em que os nossos estudantes, muitos deles, os cotistas, não têm um computador em casa, não têm internet de qualidade, não têm capacidade de acessar livros, e a gente está falando em ensino remoto. Né? Então é um pouco para a gente ter essa dimensão, e aí me parece que essa representatividade também vai se dar quando nós pudermos participar do processo decisório de maneira consistente. E, de novo, eu não estou dizendo que alguém tem que abrir a porta para que a gente ocupe, porque ninguém abriu a porta para nós. Né? O professor Jefferson traz, e eu quero reforçar isso, as políticas de cotas são fruto de confronto do movimento negro com as instituições de ensino. Né? São fruto de demandas da sociedade que foram bater na porta da universidade, em última instância na porta do poder público. Né? Então, chamar atenção para isso porque é importante. Em relação à democracia, né, ou se as ações afirmativas elas permitem que a gente reconheça ou que perceba a definição ou exercício da democracia de forma plena, eu quero fugir do conceito abstrato de democracia e pensar no que é a democracia no Brasil hoje, do ponto de vista prático. Né? Quem são aqueles que tomam decisões? A quem interessam as decisões que são tomadas por aqueles que estão nos espaços de poder? Né? Qual é o espaço que os grupos minoritários têm de fazer valer a sua voz? Porque a gente cansou de... essa coisa de dar voz, não, a gente quer falar. Né? Então os grupos que são considerados minoritários, eles querem ser ouvidos e não ter alguém que lhes dê voz. Então pensar a democracia é justamente pensar em desestruturar um modelo de sociedade que foi organizado a partir de um padrão, primeiro, eurocêntrico de relações sociais, segundo, fundamentado numa lógica escravocrata na qual nós, pessoas negras, até hoje, por mais que tenhamos avançado na sociedade brasileira, ainda somos mal vistos quando estamos em espaços de poder e por isso somos poucos. Né? Inclusive porque, não sei se o professor Jefferson de novo vai concordar comigo, nos arriscamos todas as vezes que nos expomos e nos colocarmos em espaços de poder. Né? Porque a primeira coisa, antes da nossa capacidade intelectual, que o professor muito bem alude, está a cor da nossa pele. É a primeira coisa que enxergam. Né? Quando você vê uma pessoa negra num espaço de poder, a cor da pele, a fenotipia dela vem antes de qualquer coisa, do currículo, de qualquer coisa. É a cor da pele. E aí depois você vai discutir se aquela pessoa pode ou não ter a aptidão necessária para desempenhar determinado cargo. Né? Então pensar em efetivação da democracia é justamente desconstruir isso. Né? E como é que a gente faz isso? Me parece que no nosso caso, que trabalhamos com educação, é reforçar inclusive a autoestima dos nossos estudantes negros. Né? É fazer com que esses estudantes, né, meninos e meninas negras, se sintam reconhecidos nos seus espaços, nos seus lugares de fala. Né? É desconstruir os currículos que vocês vão tratar na semana que vem. Né? É repensar a maneira como o processo educacional está posto. E aí sim, me parece que nós podemos vislumbrar, e aqui falando da fala, já contemplando a fala do Marcos, num período de 30, 40, 50 anos, certamente nós não veremos, né? A possibilidade de transformação, porque percebam, os outros países que adotaram ações afirmativas, eles adotaram em meados dos anos 50, no pós-guerra, não sei se concordam comigo, meados dos anos 50, certo? No pós-segunda guerra, os Estados Unidos, a África do Sul, alguns países da Europa adotaram políticas de ação afirmativa no sentido de propiciar que as minorias tivessem algum tipo de acesso, né, a espaços de poder. Isso só passa a ser rediscutido 50 anos depois, 60 anos depois. Há estados nos Estados Unidos hoje que começam a problematizar as políticas de cotas. Hoje, quase 70 anos posterior à sua implementação. O Brasil, num curto espaço de 10 anos, quer discutir, porque vai discutir em 2022, se as políticas de cotas são necessárias ou não. O professor Jefferson tem a mais pura razão. Elas não só são necessárias, como devem ser ampliadas. Né? Houve, eu não sei se vocês vão concordar de novo, houve um desgaste quando da votação e da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e posterior rediscussão no STF sobre as políticas de cotas, houve um desgaste sobre o recorte demográfico que deveria ocupar as cotas. Esse recorte, no caso do Rio Grande do Sul, é da ordem de 20%.
né? Porque a política de cotas obedece à demografia da região e do estado em que a universidade ou o instituto está localizado, né? O que nós vamos perceber? Nós temos uma subrepresentação de população negra nas universidades públicas, as federais principalmente, e uma subrepresentação de população negra nos institutos federais, né? Eu dou como exemplo a cidade de Pelotas, que tem uma população negra muito maior do que 20%, e o recorte de cotas aqui, obedecendo a determinação legal, é de 20%. Nós temos que ampliar a política de cotas. Nós temos que fazer com que mais pessoas dos segmentos ditos minoritários ocupem esses espaços, porque senão, nós falávamos antes, professor Ney, nós vamos acabar reproduzindo uma lógica elitista, de escolas e universidades que são elitistas, e que têm reservas de vagas historicamente garantidas para aqueles que têm acesso ao poder. Né? Então, a temporalidade das cotas, no momento, ela não devia ser nem problematizada, eu concordo com isso. Né? O que nós deveríamos pensar em como nós vamos ampliar essas políticas e dar garantia de que os estudantes, uma vez que passem pelo portão de entrada da universidade, do Instituto Federal, né, esses estudantes consigam ter dignidade suficiente para se manter na sua trajetória acadêmica. Eu tenho certeza que nas nossas experiências aqui, tanto enquanto estudantes, mas depois como docentes, nos desgasta muito ver os nossos estudantes sofrendo porque eles não sabem se vão ter a garantia da bolsa alimentação, da bolsa transporte, né? Se vão ter condições de fazer os trabalhos, porque em alguns cursos técnicos há equipamentos aos quais os alunos não têm acesso e são muito custosos. Tudo isso tem que ser, essas dimensões têm que ser colocadas. Né, para que a gente possa pensar assim, bom, qual é o exercício pleno de cidadania que nós ofertamos, né, se nós só abrimos a porta. Né? Eu sou favorável, eu durante muito tempo pertencia a um segmento, né, daquilo que a gente chama de campo da esquerda, progressista ou popular, que divergia um pouco da política de cotas. Eu só fui mudar o meu pensamento, professor Jefferson, quando eu entrei aqui na UFPEL em 2004, no curso de Ciências Sociais, que é um curso que tem muita ocorrência de pessoas negras, e não havia política de cotas, e eu era o único, nós éramos 3 estudantes na graduação, o único que concluiu em tempo hábil o curso fui eu. Né? Então isso revela, e aí em 2009, quando eu vou para a URGS fazer o mestrado, eu me deparo com uma realidade totalmente diferente, né? Que eu passo a enxergar um número maior de pessoas negras na universidade. O que eu quero dizer com isso? Se até hoje a gente tem dificuldade em se enxergar nesses espaços de tomada de decisão e de poder, me parece que a ampliação é mais do que necessária, né? Ela é determinante para que a gente possa repensar e mudar as estruturas. É isso por enquanto. Professor Jefferson, só incorporando alguns elementos aí nas perguntas já postas, né? A pergunta pelos caminhos e desafios para ampliação, então, da representatividade das minorias, o porquê defender as ações afirmativas também significa defender a democracia, né? Eu vou colocar mais alguns ingredientes e mais tarde o professor André também terá oportunidade para explorá-los, tá, professor? Mas aqui o professor, no chat, o professor Lindomar Hack, professor da Escola Rondon de Canoas, ele menciona a seguinte questão, a cultura indígena, quilombola, há leis educacionais para reparar essas demandas. Como efetivar a aplicação prática de leis já existentes, né? Tem e orientam a construção curricular, né? Essas leis que têm e orientam a construção curricular. No Brasil, há leis que pegam, outras que são ignoradas pelas autoridades, né? E também a Kelly, ela também gostaria de parabenizá-los pelas falas e solicitar sugestões de leituras consistentes sobre essa temática. Então, pode ficar à vontade, professor Jefferson, incorporar aí mais esses elementos aí. Professor Jefferson, seu microfone está desligado? Me ouviram? Estão me ouvindo? Sim. Eu até estava achando que o problema era aqui, Marcos. Tá ok, professor Jefferson, se puder dar uma retomada aí na reflexão, por gentileza.
Então, o professor André falou muito bem, né, sobre a ampliação das cotas, e acho que não tem muito a acrescentar nesse sentido, mas achei interessante também, né, de ele ter falado sobre essa tomada de consciência, né, e que, às vezes, para as pessoas negras, isso é uma outra barreira, né, porque como nós somos bombardeados, né, e aí a gente entra no livro do Frantz Fanon, né, o Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele fala justamente sobre isso, né, e o Frantz Fanon, ele é um caso muito interessante, né, de como é que ele chegou nesse livro, porque ele foi criado dentro de uma cultura francesa, né, ele era da Martinica, se eu não me engano, e ele estudou francês, ele falava muito bem francês, né, e depois ele foi para Paris, né, fazer os seus estudos em medicina, né, mas aí ele percebeu que quando ele chegou em Paris, ele se deu conta de que ele não era tratado como os outros estudantes, né? Mas por quê? Se ele tinha, né, as mesmas condições, né? Ele falava muito bem francês, né, ele compreendia os costumes franceses, né, e ele era tratado diferente porque nós sabemos, né, que ele era negro. E a partir disso é que ele vai construir esse livro, que é bastante importante para a gente entender assim, a psique, tanto desse pensamento europeu, quanto desse pensamento de matriz africana. E aí ele vai colocar que as pessoas, né, às vezes, precisam dessas máscaras brancas para entrarem nesses espaços, né? E o que significa ter essa máscara branca? Significa se portar de acordo com a fantasia colonial branca, né? Então, colocar uma máscara branca não vou falar deste assunto porque na minha empresa isso pode gerar um problema para mim, né? Eu não vou falar que a gente tem que comemorar o Dia da Consciência Negra na minha escola porque isso aí pode criar algum tipo de confusão, né? Eu não vou entrar numa loja ou num espaço e ficar dizendo, olha, não tem negro aqui, o que está acontecendo? Então, de certa forma, eu acabo me portando desse modo para conseguir ocupar esses espaços, né? E quanto mais, como o professor André falou, né, quanto mais alto é esse, parece que mais máscaras brancas eu preciso pôr para conseguir ser aceito, né, por esse espaço, né? E isso é muito violento, né? É uma violência extrema, bárbara, e que é preciso que a gente justamente discuta isso e repense, né, o modo como a gente lida com a questão racial no Brasil. E aí, já respondendo sobre a democracia e o racismo, é impossível conceber uma sociedade que acha normal, né, que pessoas negras sejam mortas pela polícia. Isso é inconcebível. A gente não pode achar isso normal. E nesse sentido, eu penso que a democracia nada mais é do que uma relação ética em relação ao outro, né? E uma relação ética, assim, no sentido bem amplo, seria, então, promover o bem-estar de todos, né, o bem-estar das pessoas, né? A ética na verdade, a convivência com as pessoas, né, entre as pessoas, uma convivência harmônica, né, entre as pessoas. Então, por exemplo, eu sou um homem, né, e eu sei que eu herdei toda a herança patriarcal, né, machista, e eu sou casado, né, tenho a minha esposa, e se eu fosse usar do meu privilégio, olhem bem o que eu estou falando, do meu privilégio, né, de patriarcal, eu poderia ficar ali o dia todo sentado no sofá, de pernas para o ar, né, enquanto a minha esposa fica lavando, cozinhando, né, mas o que eu vou fazer? Eu tenho consciência disso, eu vou abrir mão deste privilégio herdado, né, patriarcal, e eu vou dividir as tarefas com ela. Essa é a questão. Então, democracia significa abrir mão de privilégios. Se eu não abro mão dos meus privilégios, a gente tem uma sociedade injusta. E não achem que ter uma sociedade injusta, isso não vai chegar na minha porta, porque a violência, ela é gerada por causa das injustiças. Então, se eu acho normal que pessoas negras sejam mortas pela polícia,
isso vai chegar na porta de todas as pessoas. Ninguém escapa. Pode morar lá no bairro mais nobre possível, mas isso vai chegar na casa das pessoas, né? Então, a gente precisa pensar, sim, na democracia como um lugar onde não há espaço para o racismo e não há espaço para o preconceito, né? E sobre as leis, né, que não são implementadas, eu não sei qual é a lei que vocês estão se referindo, mas se for a lei 10.689, me corrijam se é esse número. 10.639, 2013. Que fala, então, né, dessa implementação no currículo, né, da cultura de matriz africana e indígena, né? Eu acho que passa por vários problemas, né? E, assim, um dos primeiros problemas, assim, que eu vejo é uma falta de vontade política, né? Essa aí acho que é o guarda-chuva, né? E aí, dentro desse guarda-chuva de falta de vontade política, de que essas coisas sejam efetivadas, é também a formação do professor, né? Se eu tenho, numa grande maioria de professores brancos, por exemplo, numa escola, qual é a autoridade ou legitimidade, né, que esse professor vai ter e a segurança que ele vai ter em trabalhar temas que são tão delicados, né, e não cair, né, numa armadilha racista, né? Então, há um problema de formação, né? Há um problema também de acesso de professores negros, né, de docentes negros, né? Há também um problema de que nós tenhamos também secretários de educação negros, prefeitos negros, né, governadores negros. Então, vejam que é toda uma estrutura, né, que não se restringe apenas ir lá e colocar um livro, né, sobre literatura negra, né? Não, a questão não é essa, né? A questão é toda a estrutura que envolve até eu conseguir chegar e trabalhar um livro como esse com os alunos, né? E o que eu indicaria aí para trabalhar, né, quanto a questão raciais, né, como eu trabalho com literatura, eu acho que os livros da Conceição Evaristo, né, o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, os livros do Lima Barreto, do Machado de Assis, né, são autores, assim, que nos dão uma outra visão de mundo, né, e não há nada melhor do que a gente ampliar a nossa visão, né? É isso que nos faz nos tornar boas pessoas, né? Eu sempre digo que eu acho que eu não me tornei uma pessoa melhor porque eu escrevi livros ou porque eu escrevi uma dissertação. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor no contato com as pessoas, com os meus alunos, porque o racismo, ele é um tiro a queima-roupa, ele é um julgamento sem chance de defesa. E as pessoas que fazem isso, elas só fazem porque elas não têm afeto pelo outro, né? Então, a gente pode ter pessoas negras em postos altos, né? A gente pode ter pessoas negras economicamente bem, né? Com uma educação boa, mas se as pessoas não se envolverem afetivamente com este assunto, eu acho muito difícil que a gente consiga resolver, né, o racismo. Ou seja, eu preciso que eu seja afetado pela dor do outro. Se isso não acontece, a gente vive numa grande indiferença. Professor Tenório, agradecemos ao professor André também, né, pelas reflexões e pelas provocações, pelo alargamento da nossa reflexão, né? Eu fiquei pensando, inclusive, eu acho que o professor Tenório ministrou algum curso com a tonalidade ali da banalidade do mal, alguma coisa nesse sentido, em algum momento, e me parece que é um pouco isso, né, professor André, uma cultura que naturaliza as desigualdades e que banaliza, né, banaliza em alguns aspectos, e eu acho que esse é um dos pontos interessantes da origem da banalidade do mal na abordagem da filósofa, da Hannah Arendt, né? Quando ela vai dizer que o mal pode vir das pessoas comuns, daqueles que menos a gente espera, né? Que é o que ela vai ver lá no caso do Eichmann em Jerusalém, né? Então, nós temos mais uma pergunta aqui
Eu acredito que talvez o professor Tenório está nos acompanhando aqui. Acredito que ainda está conosco, né, Marcos? Professor André... Ele só desligou a câmera, mas está presente sim. Tá ótimo, tá ótimo. A pergunta é uma pergunta reflexiva, extensa, composta, digamos assim, né? A meritocracia implantada e mantida pela elite e pela classe média, que considera-se parte da elite, o professor André problematizou isso antes, a classe média que se acha elite, né, impõe barreiras ao sistema de cotas, ao sorteio de vagas em seleções públicas e a outras estratégias que buscam a justiça social. Dessa forma, a falta de políticas públicas nesse sentido repercute na demanda por ações de caridade, em detrimento da garantia de direitos fundamentais, que preservem a dignidade humana. Em que direitos o Estado tem se omitido? Né? Ou melhor, né? Em que aspecto nós podemos observar a omissão do Estado? Né? Acho que é um pouco isso, professor André. Sinta-se à vontade. Uhum. Bom, para mim essa é uma pergunta central, né? Qual é a responsabilidade do Estado brasileiro sobre o cenário que nós temos hoje e historicamente, né? O professor Jefferson traz com muita propriedade. A história do Estado brasileiro é a história de garantia e manutenção da desigualdade. Né? Me parece que agora, num aprofundamento muito maior, tendo em vista que estes setores, né, que até então tinham tido historicamente acesso ao poder, estavam destituídos de poder. Parte da classe média e parte da elite incauta, porque nós temos que também contemplar o fato de que a elite brasileira é uma elite incauta, é uma elite ignorante, é uma elite que não consegue ler um livro, né, para a gente pensar no debate que a gente instituiu aqui. Então, o maior exemplo disso é que o atual presidente da República afirmou peremptoriamente em público de que ele não lê os decretos que assina, o que significa que alguém lê para ele. Né? Então, é esse grupo social que toma o poder a partir de 2016 com um golpe, né, travestido de impeachment da ex-presidenta Dilma, né, e que posteriormente ganha as eleições. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão interessante. Parte da classe média brasileira se omitiu na eleição. São aqueles que não vão votar, que abrem mão do seu direito de voto, e essa omissão nos custa hoje muito caro. Né? Nos custa caro por quê? Porque justamente o Estado brasileiro deixa de, a partir de 2018, e já com a PEC 95 instituída lá em 2016, deixa de atender às demandas para saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico e, em última análise, segurança pública. Porque o Estado brasileiro é o Estado, se não é o Estado que mais mata, é um dos Estados que mais mata com as suas forças de segurança. Certo? Nesse aspecto, a população negra é a principal vítima do Estado brasileiro. Não só pela violência do Estado, mas pela sua omissão e responsabilidade. Está aí o Serviço Público de Saúde, está aí os serviços de assistência social e de distribuição de renda que demonstram, né, que essa população... Bom, o Estado se omite? Sim, ele se omite. Né, ele tem responsabilidade, e digo mais ainda, me parece que chegaremos em um momento da história recente do Brasil, da história contemporânea do Brasil, em que a população ou vai ter que se mobilizar em torno de um projeto alternativo que consiga refazer, reestruturar o Estado, e aí o professor Jefferson traz de novo com muita propriedade, né, a pergunta anterior sobre a execução de legislação que prevê a garantia de apresentação de conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, ela deve começar na universidade. Nós temos que desconstruir os nossos currículos universitários, porque fomos formados, inclusive, com uma matriz totalmente eurocêntrica. Né, as nossas discussões, inclusive epistemológicas. Então, e esse debate, porque eu sempre digo, né, as instituições, elas são o reflexo do que é a sociedade. Quando a gente faz o nosso percurso acadêmico, a gente sabe muito bem do que isso se trata. E também aí a omissão do Estado está posta, porque quando cada um de nós coloca a necessidade de reflexão sobre currículos, sobre a importância de repensar a maneira como a educação é apresentada, né, nós, em geral, somos silenciados, porque somos minoria nesses espaços, uma vez que as epistemologias estão dadas, né, e aí, de novo, vem uma responsabilidade do Estado que não nos dá espaço para a criticidade.
Né? Quantos de nós aqui já tivemos a nossa atenção chamada pelo fato de confrontarmos? O professor Jefferson falava, eu imagino, porque me lembro também de muitas vezes, já no final da graduação e no mestrado, perguntar, mas por que não se lê autores negros? Por que não se discute outras epistemologias que não as europeias? Né? E isso está posto, a própria discussão do pensamento social no Brasil está ancorado nesse debate. Então acho que o Estado se omite, e mais do que isso, o Estado, na sua omissão, ele permite que outros atores, porque percebam, gente, a gente tem que pensar a estrutura política do Brasil. Né? O professor Jefferson falava, nós temos que ter mais deputados negros, mais senadores, mais vereadores, mais governadores, nós temos que ter pessoas das pluridiversidades ocupando espaço de poder. Enquanto isso não acontecer, né, a gente vai viver sempre tentando empurrar uma parede que é um muro, né, que é bastante consistente. Nesse sentido, me parece necessário que nós passemos, e na semana passada eu conversava com um colega até de São Paulo, sobre a necessidade de começar a repensar os projetos dos partidos políticos. Essa é uma questão interessante para pensar o Estado brasileiro, porque os projetos dos partidos políticos não contemplam as necessidades dos grupos considerados minoritários. Né? E aqui eu me assumo como alguém que milita no campo da esquerda e tenho discutido isso com os meus colegas sobre a necessidade de repensar os projetos que os partidos políticos apresentam em períodos eleitorais. Porque a sociedade ela começa a enxergar e perceber que, por exemplo, não só mais a luta de classe dá conta das demandas da população. Não é somente a luta de classe que oferece substrato para as necessidades da população. Há outras necessidades, e aí no caso das pessoas negras, digo isso com muita propriedade, porque tenho visto pessoas que têm altíssima capacidade, inclusive para concorrência eleitoral, abrir mão de discutir isso, porque quando se entra numa agremiação política, se é silenciado pelas demandas estruturais ou institucionais dessa agremiação. Né? Então me parece que esse é um caminho talvez necessário naquilo que o Abdias do Nascimento apontava lá nos anos 80, de se enegrecer a política brasileira para que os negros se sintam representados nessa política. Está lá na minha dissertação de mestrado. O Abdias vinha apontando, e aqui só para concluir a minha participação nesse momento, o Abdias vinha orientando em um livro que chama O Quilombismo, que é um projeto de política para a população negra brasileira, tá? Uma recomendação de leitura aqui, O Quilombismo, né? É uma reflexão bastante consistente sobre a necessidade de se enxergar a política a partir de uma perspectiva afrocentrada, né? Que essa é a alternativa para os negros brasileiros, negros e negras brasileiros. Um outro livro que eu recomendo é o Movimento Negro Educador, para que os professores, da professora Nilma Lino Gomes, que já foi reitora da UFMG, para os professores que querem tratar em sala de aula de temáticas com recorte racial, esse livro precisa ser lido pelos professores. E para a gente discutir com os alunos literatura marginal, a partir de autores como Ferrez ou Sérgio Vaz, né, servem para que os alunos tenham muita, inclusive, se sentem próximos, porque é uma literatura produzida a partir da periferia para a periferia. Então as pessoas, os alunos, estudantes em geral, se reconhecem, né, nas discussões que o Ferrez e que o Sérgio Vaz propõem. Recomendo, e acredito que respondi, mas um pouco para a gente pensar, né, qual é o cenário de estrutura política que a gente tem para poder problematizar outras questões. Acho que o professor Marcos pode estar com algum probleminha de conexão ali. Professor Tenório, fica à vontade aí para fazer algumas considerações. Acho que você conseguisse acompanhar a última reflexão aqui, a última provocação, né? Fica à vontade também, professor. A palavra está com você. É interessante isso o professor falou, né, sobre as leituras periféricas, né, como uma forma de fazer com que os alunos se reconheçam ali, né, vejam um exemplo, né, e eu, como sou professor, né, já há algum tempo, eu trabalhei durante 8 anos em escolas públicas e vi muita coisa, né, de transformações de vida, né, tanto para o bem quanto para o mal. E essa experiência, né, que eu tive com os alunos, né, nessas escolas e nessas comunidades, me mostrou muita coisa, assim, né,
coisas que me surpreenderam bastante, né? Eu já tive em situações assim de aula com alunos bastante violentos, né? Inclusive alguns que andavam armados. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu já tentei direcionar, né, eu tentava direcionar alguns tipos de leituras, né, para esses alunos, né, com aquela ânsia de fazer com que eles se reconhecessem e, de certa forma, gostassem do livro e aí, né, virassem leitores. Mas teve vezes que isso não deu certo, né? O que eu estou querendo dizer, por exemplo, eu levei uma vez livros de poetas marginais, né, e que falavam muito dessa situação periférica, né. Para uma parte de alunos funcionou, mas para outras não fez muita diferença. Mas aí quando eu levei outro tipo de literatura, né, por exemplo, como os clássicos, né, Dostoiévski, né, e outros, surtiu um efeito positivo, né, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar o cuidado para que a gente não entre num gueto, né, e não consiga vislumbrar o mundo como ele é, né? Ou seja, a gente não pode entrar numa outra bolha, né? A gente precisa também reconhecer que muita coisa boa foi feita, né, tanto pelo mundo ocidental quanto pelo mundo africano, né, ou essa visão africana. Então, eu também tenho essa preocupação, assim, de apresentar uma leitura de mundo que ela seja mais integral possível, né? E, é claro, sempre prestando atenção nesse resgate, nessa recuperação que foi negada por séculos da cultura de matriz africana, né? E isso é uma coisa que tem que ser colocada e faz parte do meu dia a dia. Mas, por outro lado, também é preciso tomar cuidado para que a gente também não encerre, né, as pessoas num determinado discurso, para que a gente também não fique com uma visão prejudicada do mundo, né? Então, para a gente poder criticar o Ocidente, é preciso que a gente saiba o que estamos criticando, né? Pode ser, em alguns momentos, dolorido, ruim, mas eu acho que a gente precisa se apropriar disso para conseguir criticar e propor outras coisas, né? Porque a crítica pela crítica também não avança, né? Então, por isso que eu tenho esse cuidado, assim, de a gente poder ampliar, né, a visão e tentando aproveitar, né? E isso é muito da cultura africana, né? Aproveitar as outras culturas. Essa ideia de exterminar o que é diferente, isso é uma ideia ocidental, eurocêntrica e colonialista. Isso não é uma ideia africana, não é uma ideia de um pensamento africano, né? A ideia do pensamento africano é justamente comer aquilo, né, e de modo que eu consiga depois transformar isso em alguma coisa, né? Muito se fala sobre a questão da relação dos santos católicos com os orixás, por exemplo, né? Se fala que isso foi uma espécie de embranquecimento, né, dos orixás, né? Então, São Jorge, Ogum, né? Enfim, vão fazendo essas comparações, né? E aí dizendo que isso foi um embranquecimento. Eu acho que não foi isso, né? Eu acho que foi um sentido de absorver justamente essa cultura religiosa, né? E talvez até ganhar mais força com isso, né? Então, eu acho que há uma visão de horizontalidade, né? E não uma visão de acabar de exclusão, né? Repito, a ideia de exclusão é uma visão colonial, não é uma visão dos povos que foram subjugados, né, a essa colonização. Bem, eu gostaria então de abrir um espaço agora, uns minutinhos finais, né, a título de considerações finais, né, para os nossos convidados. Professor André está conosco aqui. O professor Marcos está chegando aqui também, né? Estamos nesses dilemas aí, né, professor Marcos? O velho paradoxo da tecnologia, né? Hoje está difícil, está bom para aula remota hoje. Hoje está bom para a aula. Mas acho que o professor André talvez aí está também nesse processo de reconexão. Professor Tenório, se quiseres deixar algumas palavras finais, a título de considerações finais, assim, do mesmo modo aí que nós temos como horizonte, se sinta à vontade.
Eu acho que o que fica aí, né, o recado é que a gente não ache natural, né, que pessoas negras morram, né, nas mãos de policiais, e que essa vida não seja banalizada, né, e que a gente faça, de fato, uma política antirracista, né, porque eu acho que até agora a gente não conseguiu fazer uma política antirracista, o que a gente está fazendo é uma política pós-racista, porque a gente só faz alguma coisa depois que o evento traumático aconteceu. Só depois que a tragédia acontece é que parece que as pessoas se mobilizam. Então isso não é uma postura antirracista, isso é uma postura pós-racista. Então, e muitas pessoas acabam fazendo alguma coisa, algum ato, para ficar bem na fita, né? Porque é legal ser antirracista. E eu acho que isso não deve acontecer somente quando algo como aconteceu com as pessoas negras que morreram aqui e continuam morrendo, né? A gente tem que... E esse recado é para as pessoas brancas, né? Estou dizendo que ninguém é antirracista um dia. As pessoas têm que ser antirracistas todos os dias, né? As pessoas têm que reconhecer os seus privilégios e usar o seu posicionamento, que é um posicionamento de privilégio, para conseguir fazer as reparações necessárias, né? Eu acho que só assim a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma democracia sem racismo e sem preconceito. Professor Tenório, num movimento de acompanhar o seu pensamento, né, me parece que uma distinção interessante é a distinção entre ações afirmativas e ações antidiscriminatórias, né, porque me parece que as ações afirmativas ela tem essa perspectiva de uma leitura de mundo mais global, enquanto a antidiscriminatória é só um a posteriori, que é um pouco essa perspectiva que você narra, né? O posterior, né, remediar, não é esse o tipo de política pública que nós lutamos, não é essa a nossa pauta, né? Professor André, por gentileza. Desculpem, eu fechei a câmera aqui, porque quando a gente trabalha em casa tem o cachorro, tem o cara do gás, tem, né? Então, caminhão dos eu tava ovos. aqui. Exatamente. Então, enfim, estamos sujeitos a esse cenário. Mas agora, na conclusão da fala do professor Jefferson, eu lembrava, e ele faz uma menção muito importante, né, do quanto a situação, a circunstância de homicídio de George Floyd gerou e criou uma moda, né, antirracista, porque criou uma moda, a verdade é essa, né, porque nestes 90 minutos em que nós estamos falando aqui, 4 pessoas negras, segundo a estatística do IBGE e do Fórum de Segurança Brasileiro de Segurança Pública, 4 pessoas negras morreram vítimas de violência, seja do Estado, seja da violência homicida que, de certa forma, orienta a parte da sociedade brasileira, né? E a gente não vê nenhum movimento contrário a isso, muito pelo contrário, né? O que nós percebemos é a sustentação dessa forma de banalização do mal, se podemos usar esse termo neste momento, né, porque é dessa forma que se dá a banalização do mal. Quando não nos importa, por exemplo, né, que uma pessoa seja agredida por um policial militar, uma mulher negra seja agredida por um policial militar, e só se descobre isso 60 dias depois por uma denúncia anônima, né, de que foi uma circunstância muito semelhante à ocorrida com aquele senhor George Floyd. Né? E a sociedade brasileira não ficou nem um pouco alardeada, nem um pouco ofendida com isso. Né? Então, estas destituições de poder que vão acontecendo ao longo da história do Brasil, para a gente pensar, me parece necessário isso, elas depois sempre sobre a responsabilidade do Estado em relação à maneira como a violência se tornou algo banal e mais ainda, é naturalizado. Né? É naturalizado. Eu sempre lembro de um experimento que faço com os meus estudantes quando vou discutir questões raciais nos currículos, seja no ensino médio integrado, seja
nas graduações e pós-graduações que dou aula. E eu sempre faço um exercício que é, imaginem um jovem que está lá no estacionamento mexendo num carro de vocês, ou na moto, né, ou na bicicleta. E agora imaginem a fenotipia e estereotipia desse jovem. Agora imaginem se ele fosse branco. Porque, em geral, nós já temos esses construtos a priori, de que aqueles que praticam violência, que aqueles que praticam criminalidade no Brasil são pessoas negras. Né? Ontem me chamou a atenção um título de uma reportagem que estava no UOL, da percepção que os professores têm em relação aos estudantes negros, de que eles são agressivos e violentos. Né? O próprio título da reportagem já dizia alguma coisa sobre a maneira como se pensa, né? A imagem, essa imagética e essa simbologia que as pessoas negras carregam até hoje. E eu brinco com os meus colegas, né? Os meus colegas me perguntam, cara, por que tu anda sempre de crachá? Digo, primeiro, porque eu sou um institucionalista. Né? Segundo, porque dentro dessa instituição que tem 900 servidores, no campus que eu trabalho tem quase 900 servidores, eu preciso andar com crachá para dizer quem eu sou, porque não está escrito na minha testa que eu sou doutor em sociologia e sou professor dessa escola. Eu posso muito bem ser o porteiro, ser o cidadão que trabalha na higienização, e eles têm o mérito no trabalho deles, porque não é reconhecido, né? Mas as pessoas não conseguem imaginar que eu seja um professor, alguém que seja um pesquisador, né? Então eu tenho que dizer para a sociedade a todo tempo que eu tenho habilitação para aquilo. Né? Então, essas coisas da nossa fenotipia, da nossa aparência, elas são determinantes, inclusive, para que nós nos orientemos nos espaços em que transitamos. Né? Eu já tive circunstâncias em que, numa condição de professor universitário, eu fui confundido com um porteiro na sala de aula em que eu dava aula. Né? Porque as pessoas me perguntaram, bom, que hora o senhor termina? Eu estava na sala de aula, os estudantes me perguntaram, não vou dizer em que curso, nem em que universidade, as pessoas me perguntaram, que hora o senhor termina a faxina, porque o professor deve estar chegando, e eu estava sentado na mesa do professor. Né? E isso não tem muito tempo, certo? Isso tem aí 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Então, um pouco para a gente perceber que esse cenário, né, ele é contemporâneo. Então, se pensarmos em luta antirracista e em ações afirmativas e fizermos o confronto entre essas duas perspectivas, nós vamos perceber que estamos muito aquém de chegarmos num cenário de antirracismo. Eu concordo com o professor Jefferson, nós estamos tentando construir um cenário de pós-racialização, né, que também é problemático porque o pós-racialismo ele leva à ideia de que não existe um conflito racial e a gente corre o risco de cair na seara da democracia racial. E isso me preocupa muito, né, porque a democracia racial orientou as práticas racistas do Brasil por mais de 80 anos. E se a gente incidir de novo nesse erro, me parece que agora vai ser um erro talvez muito mais cruel do que o que já aconteceu na história do Brasil. Então, pensar em cenários democráticos, e aí concluo a minha fala mesmo, pensar em cenários democráticos é pensar no antirracismo cotidiano, né? De não me calar quando ver uma situação em que a raça é utilizada como um operador para garantir a hierarquia. Porque é isso, né? As pessoas dizem, não, mas raças não existem. Mas nós sabemos a quem o Estado ataca. Nós sabemos quem são as pessoas perseguidas dentro dos supermercados. Nós sabemos as pessoas que ganham menos no mercado de trabalho pelo simples fato de ter a cor da pele diferente. Né? Então, a raça pode até não ser um conceito, do ponto de vista biológico, razoável para pensar relações raciais, mas a raça é ativada a todo momento no Brasil para garantir hierarquias sociais. Ou quando uma professora branca fala que não consegue dar aula para essa gente e aí pede para encerrar o curso. Né? Como a gente ouviu há um tempo atrás aí. Eu vou tentar fazer uma projeção de uma câmera aqui, não sei se vou... Hoje a minha conexão está bem ruim, então não sei o que vai acontecer aqui, né? Mas vamos ver se eu consigo fazer aqui uma projeção disso aqui, ó. Esse é o cartaz da nossa atividade da semana que vem, né? Vocês talvez enxerguem aí, né? Nós vamos, na semana que vem, discutir a decolonização do currículo, porque a Europa é referência para os conteúdos escolares. E os convidados aí são a professora da UFG, Ana Benite, que tem uma boa produção sobre isso, de pesquisa, né? E o professor Henri Luiz Fux, do IFRS, que também discute essa questão aí nas suas produções, né? Então, essa é a atividade da semana que vem, né?
dando continuidade a isso e indo ao encontro aí de momento da fala do professor Jefferson, né? Muito bem, eu agradeço, primeiro peço desculpas pelas questões de conexão aqui, eu caí algumas vezes ao longo da atividade, né? Quero agradecer ao colega André, né, dizer que sempre um prazer estar próximo a ti, né, nessas falas, né, e que tu és uma pessoa com que a gente conta para a nossa pós-graduação ali no nosso campus, né, a gente vai, né, então a gente já, em seguida, a gente vai fazer contato para participar. E eu quero ainda fazer o convite tanto ao André quanto ao Jefferson, para assim que a gente consiga retomar atividades presenciais, talvez no ano que vem, né, pela questão da pandemia, que possam ir ao campus, né, dar aula para a gente dos assuntos que lhe aproverem, né, e discutir as questões que lhe interessam, então, seja eles quais forem, né. Então, são nossos convidados também aí, né, para participar de eventos no campus e trabalhar conosco lá e darem aula para a gente. Agradecer também a Raquel e a Ana, mais uma vez, pela participação, pela cooperação nesse momento aí, né? A colega Thaís, a colega Laís, que está aí nos bastidores, né? Com o colega Ney, né? E dando apoio aí tecnológico também. E agradecer a todos que nos acompanharam na live, né? A gente foi retransmitido, professor Jefferson, por várias páginas aí de sindicatos, né, de professores aí, né, inclusive na Espanha a gente teve uma repercussão lá, temos colegas que na Espanha nos acompanham, né, professores da Universidade de Sevilha, né, estavam nos acompanhando nesse momento aí, então, né. Então eu agradeço a vocês, agradeço ao colega Ney, né, por mais uma vez estar presente aí, segurando a barra aí da transmissão. Professor Marcos, me permite uma breve consideração ainda, antes de terminarmos a exposição. Claro que sim. Eu quero, primeiramente, agradecer ao professor Jefferson, a quem eu conheço de ler, né? E é muito interessante quando a gente tem a possibilidade de conhecer os nossos interlocutores, né? Eu conheço o professor Jefferson de algumas leituras que fiz, de alguns escritos dele, e fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço com o professor Jefferson, né, com o professor Marcos, com o professor Ney, com as nossas queridas tradutoras, e dizer da importância do projeto que vocês estão carregando, trazendo para a exposição pública, porque em 2 semanas seguidas nós temos 2 interlocutores negros, né, num espaço de educação, num espaço de formação, e eu gostaria de que você soubesse que isso é muito caro para mim, pelo menos enquanto pessoa negra, enquanto professor, que muitas vezes tenho dificuldade de transitar em alguns espaços, inclusive, como eu já disse, porque a fenotipia vem antes, inclusive, do nosso teste de capacidade. É de grande valor o que vocês fazem. Na semana passada eu acompanhei, vocês sabem que eu venho acompanhando o trabalho de vocês, e dizer assim que eu me sinto muito satisfeito. Hoje é um dia em que eu saio muito feliz, assim, por poder ter tido um debate de tão alto nível, né, e pensar que a gente pode projetar algumas coisas que são consistentes para o futuro. Muito obrigado mesmo, eu saúdo a todos e quero também agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né, porque esse é o espaço que nós temos hoje de manifestação e temos que valorizá-lo também da maneira mais consistente possível. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos, nós que ficamos encantados aí com a tua presença, e a gente sabe que tu nos acompanha aí desde o primeiro, e na semana que vem, né, Ney, na edição 16, fechamos 4 meses aí já de atividades, né? Todas as semanas, não faltamos nenhuma, né? Com temas aí que discutem aí a educação, a questão de justiça, nesse caso aqui, justiça racial, a questão sindical, nós também já andamos aí, né? Então tá, obrigado, professor Jefferson, também por ter estado conosco. Ney, uma palavra final. Agradecer as belíssimas reflexões, provocações. Eu penso seguindo, estendendo um pouquinho a ideia do professor André, que a nossa esfera pública também está atravessando as nossas telas, né? Então, o que a gente pede para as pessoas é que se cuidem, né, no sentido da compreensão daquilo que está acontecendo, daquilo que está atravessado aí nos discursos, inclusive,
e que, né, nos cuidemos aí das fake news também. Né? Dois só recados finais. Primeiro, que o vídeo fica salvo lá no Facebook, né? A gente tem alcançado aí, até 2 dias após a live, 800 visualizações, né? E na semana seguinte, até o dia da próxima live, a gente tem chegado a 1.300, 1.400 visualizações, ou em alguns casos passa de 2.000, né? Então elas estão salvas lá para quem puder acompanhar. E na semana que vem uma diferença, né? O nosso horário é 18 horas na semana que vem, né? Por questão de compromissos aí, né? Então na semana que vem, na sexta-feira, a live que discute o currículo será um pouco mais tarde, então 18 horas, tá? O professor Jefferson caiu, né? Mas, enfim, quero agradecer a todos, desejar um bom resto de sexta-feira, um bom final de semana, tá? E preservem-se, cuidem-se, certo? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. André, se puder ficar mais um minutinho, por favor, só, tá, André? Claro, claro.